O Almoçando com a Six desta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros tratou sobre comércio exterior. Muitas empresas acabam exportando, enfim, e têm a necessidade de utilizarem o comércio exterior. O palestrante foi o Marcelo Jora, do Banco do Brasil, gerente da área de comércio do Banco do Brasil no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Marcelo, fala um pouquinho mais sobre essa questão do comércio exterior. Você colocou diversas informações, inclusive bastante técnicas, né? Um assunto muito técnico, mas enfim, de uma forma geral para o nosso telespectador entender o que é o comércio exterior e o que o Banco do Brasil pode colaborar. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade aqui de poder representar o banco e chegar nessa comunidade aí que é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. O comércio exterior hoje a gente pode dizer que ele é uma oportunidade para as nossas empresas de ganhar mercado, de melhorar suas rentabilidades, de gerar mais empregos, né? Então, acho que a primeira mensagem seria essa, que há um mercado lá fora e que pode ser explorado e pode ajudar as nossas empresas a melhorar os seus resultados e rentabilidades. E, nesse sentido, a gente fez hoje uma explanação aqui, né, de oferecer os serviços que o Banco do Brasil oferece para ajudar o nosso exportador a lidar com esse mercado, com esse comércio exterior, as ferramentas que ele poderia utilizar para se proteger de oscilações cambiais, no sentido de ajudar realmente as empresas daqui. O que é interessante para o empresário que ele fique atento quando ele vai lidar com o comércio exterior para que ele não seja prejudicado e que ele tenha um bom resultado na sua operação? O principal aspecto que a gente gosta de ressaltar é que é importante que o empresário ele fuja de riscos de oscilações cambiais, né? Então que ele se preocupe basicamente em cuidar do seu negócio, que é aquilo que ele sabe fazer, e utilizar, e aí por isso que o banco oferece alguns serviços, de forma que ele possa eliminar essas oscilações cambiais e evitar que uma eventual queda do dólar no futuro, depois de efetuada uma venda, por exemplo, que venha a fazer com que essa empresa tenha prejuízo. No momento, como estão as exportações? O termômetro volta a subir ou ainda há uma certa estagnação? Bom, a gente tem em cenário mundial uma tendência da economia começar a se recuperar e no Brasil isso também tem acontecido. Então a gente tem tido, o primeiro quadrimestre foi muito importante, o Brasil teve o recorde da balança comercial, não acontecia desde 1989, né? E isso é um fator muito positivo, significa que a gente está melhorando as nossas exportações e a economia tende a melhorar cada vez mais. Ou seja, os primeiros 4 meses do ano foram muito bons para o Brasil em termos de exportações, batendo os últimos 20 anos. Bater os últimos, não só em termos de exportações, a gente fala de balança comercial, né? Então as importações também cresceram, mas o importante é que as exportações cresceram mais. E isso trouxe mais dólares para o Brasil e dá uma certa estabilidade. Mas também há uma avaliação de que a gente tem muito espaço ainda para melhorar o Brasil em termos de exportação em relação à economia mundial. O Brasil ainda pode crescer bastante. O gráfico das exportações, ele se comporta muito de olho no que acontece na economia brasileira, na política brasileira e também no mundo como um todo? Na verdade, um pouco de tudo, né? A gente tem, na relação cambial, a gente tem uma parte que é a parte da economia, das vendas, das importações e exportações, e tem outra parte que é o capital financeiro, que também entra e sai, né? E aí esse também sofre influência, digamos assim, de outros aspectos e noticiários internos e externos. Você colocou também ao longo da palestra, ilustrando o mês de maio, quando tivemos uma oscilação política, um terremoto no Brasil, logo o dólar disparou, mexe todo o cenário de exportações, né? Exatamente, né? Infelizmente ou felizmente, a questão não, o mérito não é esse, né? Mas a forma como o mercado lá fora e os investidores lá fora enxergam o Brasil faz com que eles queiram trazer dólares para cá ou retirar. E isso acaba fazendo com que a cotação do dólar suba ou caia também em função de outros aspectos que não só as importações e exportações. Pelo acompanhamento do Banco do Brasil, quais são os principais mercados exportadores que o Brasil tem em relação?
Os principais sempre vão ser China, Estados Unidos, né? E a gente tem muitas relações comerciais com a União Europeia também. Mas também temos relatos de empresas que operam no Mercosul, aqui também é bem forte. Mas também temos com empresas na África, na Ásia. O Brasil trabalha com o mundo como um todo, mas obviamente o China, Estados Unidos e mercado europeu são bem fortes. Marcelo, você disse logo na tua abertura aqui no Parque dos Pinheiros e colocou de que o Brasil está entre os 10 países do mundo que tem a maior economia, ou seja, a nona economia do mundo. Ou seja, apesar das dificuldades que nós temos internamente aqui, nós não estaríamos mal num contexto mundial? Sobre o aspecto do PIB, né, que é o tamanho da economia, não. A gente está bem posicionado, né? A gente já oscilou, talvez em 8º, também já esteve em 10º, mas hoje o Brasil tem uma das maiores economias do mundo, sim. Pode melhorar, por isso essa é a nossa avaliação, né? Por isso que a gente pode ampliar os espaços das exportações. O Brasil tem condições de melhorar essa posição se conseguir melhorar as suas situações internas. Perfeito. Para concluirmos aqui na TV Cidade, deixa a tua mensagem, enfim, ao empresário de Farroupilha que deseja trabalhar com exportação. O Banco do Brasil é uma plataforma importante de segurança também para todo esse processo. Com certeza. Eu gostaria de deixar a mensagem que o Banco do Brasil, ele é um banco que ele acredita muito no comércio exterior. Ele entende que o comércio exterior ele é muito importante para as economias locais, para a economia nacional. E nesse sentido, até por sermos um banco público, a gente vai trabalhar sempre na linha de apoiar e colocar toda a nossa estrutura do Banco do Brasil à disposição das empresas aqui para ter uma consultoria e um auxílio, um apoio financeiro também, né, para ajudar as exportações das empresas daqui. Marcelo, obrigado pela entrevista à TV Cidade. Bom te receber aqui em Farroupilha. Muito obrigado, o prazer é sempre nosso aí, é uma honra a gente poder estar na cidade aí. Ótimo, obrigado. Marcelo Jorra, ele que é do Banco do Brasil, gerente de comércio do Banco do Brasil, foi o palestrante do Almoçando com a Six aqui no Parque dos Pinheiros nesta quinta-feira e a TV Cidade acompanhando Farroupilha na TV. Repórter Leandro Adamati.